Bom, estamos de volta ao World Football Summit Live, powered by Ronaldo e Octagon Brasil. Como eu falei antes, os painéis da tarde agora são todos em português e voltados para o mercado brasileiro. Então a gente vai para o segundo e último painel do dia, de uma importância extrema, que é sobre ativismo de jogador no futebol atual, como jogadores podem se posicionar contra o racismo e outros preconceitos, ajudando a conscientizar o meio do futebol. Novamente, obrigado a Brahma, patrocinadora de todos os painéis Brasil. Então, Marta, por favor, tu pode rodar o vídeo da Brahma. Pilsner, o sabor do malte Munique. Uma combinação surpreendente. Chegou Brahma Duplo Malte. Beba com moderação. Bom, para falar do tema, 3 convidados que dispensam a apresentação. Como moderadora, a ilustre jornalista Glenda Kozlovski, que se tornou uma personalidade do jornalismo da Globo por 2 décadas, onde eu me recordo muitíssimo bem das inúmeras manhãs de domingo com ela, apresentando de forma maestral o esporte espetacular. Isso ficou muito na minha memória, então é uma honra ter você com a gente, Glenda. E os outros 2 convidados, também dispensam a apresentação, mas Dani Alves, o jogador com mais títulos oficiais na história do futebol, passou por Juazeiro, Bahia, Sevilha, Barcelona, Juventus, PSG, até que ele está hoje no São Paulo, claro, é nosso lateral direito da seleção brasileira, tendo conquistado 2 vezes a Copa América. E junto com a gente, então obrigado, Dani Alves, e com a gente também o Grafite, grande jogador, atual comentarista da Sport TV, conquistou títulos onde passou, pelo São Paulo no Mundial, Campeonato Alemão pelo Wolfsburg, a Copa Nordeste pelo querido Santa Cruz. E tirando o lado da emoção, né, de eu como um São Paulino ter Dani Alves e Grafite no mesmo painel, o assunto de hoje ele é de extrema importância, porque tanto Dani quanto o Grafite, infelizmente, passaram por situações graves e agressivas quanto ao preconceito. Então é muito importante a gente ouvir eles dois sobre o papel que os jogadores têm nessa luta contra o preconceito e principalmente contra o racismo. Então, muito obrigado, Glenda, Dani Alves e Grafite. Glenda, passo a bola para você. Obrigado. Olha, muito obrigada, Eduardo. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, obrigada, Ronaldo, por esse convite também. É um assunto muito sério, um assunto que está muito em voga agora. Agora, de que forma tornar esse assunto não só esporádico, né, mas tornar esse assunto no dia a dia? De que forma educar as crianças, os atletas, para que isso não aconteça nas arenas esportivas e também fora das arenas esportivas? É um problema sério e é bom a gente trazer isso e discutir e falar sobre isso com quem já sofreu, né, do racismo em campo na hora que estava trabalhando ali. Bom, antes de mais nada, eu quero começar aqui. Dani, um beijo para você e a Grafite, novamente aqui a gente se encontrando pela telinha aqui. É muito bom estar com vocês. E eu queria começar essa nossa conversa, esse nosso debate, trazendo aqui. A Fórmula 1 acabou de voltar, né? As competições da Fórmula 1, o circuito voltou. A gente teve no GP da Áustria um movimento super importante de todos os pilotos, né? Todos ajoelhados. Os pilotos estavam usando a camisa Acabem com o Racismo. Na camisa do Lewis Hamilton tinha Vidas Negras Importam, né? A Fórmula 1 voltou com uma força-tarefa chamada We Race as One. Né, nós corremos como uma força-tarefa com o objetivo de promover a diversidade no esporte. E essa força-tarefa aconteceu por causa de um movimento do Lewis Hamilton. O Lewis Hamilton cobrou a categoria e cobrou também dos seus amigos um movimento maior, um movimento de ativismo presente, não só nas redes sociais ou não só nos bastidores da Fórmula 1, mas para que todo mundo pudesse ver. E aí eu pergunto para vocês que já passaram por exemplos de racismo, já sofreram isso na pele, e eu queria saber de que forma tornar o ativismo não só esporádico, mas ativo, vivo, presente no dia a dia do esporte mundial. Quem vai, Dani? Os mais novos primeiro ou os mais velhos? Vai você, vai os mais veteranos primeiro. Os mais novos começam então. Glenda, prazer novamente estar falando contigo, estando contigo. Dani também, prazer reencontrá-lo. É um cara sensacional, um espírito, uma pessoa, fora o esportista, uma pessoa sensacional. Obrigado, Edu, pela oportunidade, pelo convite. Então, Glenda, é um assunto muito complexo o do racismo, né? Você colocou bem agora o que o Lewis Hamilton fez nesse final de semana na corrida. Mas não é fácil no geral para o atleta. Eu vou falar em especial do futebol, onde foi que eu fiz minha carreira, eu vivi os últimos anos da minha vida.
é difícil para o atleta se posicionar, ter tomar uma frente, porque muitas vezes ele vai ser cobrado dentro de campo, quando as coisas não vão bem dentro de campo, ele vai ser cobrado por isso. E é muito difícil o cara se posicionar com isso. Quando começou esse movimento, Vidas Negras Importam, eu vi uma declaração do Dani Alves que eu parei e pensei muito sobre isso. O Dani falou, todas as vidas importam. E realmente é verdade, todas as vidas importam, não só dos negros, dos brancos, de todas as pessoas, mas a maneira como que vinha acontecendo as coisas, né, que acontece conosco, né, no nosso dia a dia, tava passando um recado que a vida do negro não importava. Ou seja, eu sei que todas as vidas importam, eu tenho consciência disso, mas como esportista, né, hoje eu tenho uma condição mais fácil de me afirmar, de tomar frente, de brigar por uma causa, no caso do racismo. Mas lá no meu começo de carreira, quando eu estava no São Paulo em 2005, que eu sofri o racismo, eu não tinha esse protagonismo que eu tenho hoje, essa autonomia que eu tenho hoje. Então eu entendo o lado do atleta de futebol que às vezes não toma essa posição, pelo fato dele não ser uma realidade no futebol, tá buscando o seu espaço ainda. Quando o jogador é consagrado, ou no caso do Hamilton, que é um corredor consagrado, ou de jogadores da NFL que são consagrados, no meu caso, que tive uma carreira sólida, do Daniel Alves, que é um cara consagrado, ganhou título por onde passou, é mais fácil para nós se posicionarmos. Mas para os outros atletas que estão começando a carreira ou ainda não tem um nome no cenário ainda do esporte, é difícil se posicionar. Eu já vi casos de dirigentes cobrando jogadores pelo fato de não estar indo as coisas indo bem dentro de campo e ele está fazendo outras coisas fora de campo e está sendo cobrado por isso. Então, acho que é muito difícil os jogadores tomar uma posição por causa eu falo dentro do futebol. Nos outros esportes eu não tenho conhecimento geral, mas dentro do futebol é muito por causa disso. Bom, notando que existe esse movimento muito grande dos grandes ídolos agora, né? Essa voz mais ativa que você está falando. Dani, deixa eu passar para você para você responder e depois eu vou emendar uma perguntinha também sobre esse tema. Olha, primeiro, um prazer estar falando, expondo um pouco o meu ponto de vista com relação a tudo isso, né? Eu acho que as pessoas elas estão esquecendo assim, né, que antes do jogador de futebol, antes do atleta profissional, tá os seres humanos, né? Então, eu acho que nós deveríamos nos posicionar como seres humanos, né? E não como um jogador de futebol, como um piloto de Fórmula 1, como um jogador de basquete, como um esportista no geral, né? Eu acredito que deveríamos nos posicionar entre todos como seres humanos, pensando que todas as vidas importam. Quando eu falo de todas as vidas importam, não é tirando do ativismo nesse aspecto, né? É simplesmente alertando as pessoas de que elas não podem esperar que aconteça uma coisa nos Estados Unidos, que todos os jogadores nos Estados Unidos ou comecem a alçar a voz, comecem a fazer protesto, comecem a se posicionar, para nós podermos nos posicionar aqui, entendeu? Essa é a minha cobrança desde sempre. Quando sucedeu, assim, quando eu fiquei exposto, né, com a relação do racismo, eu vinha reclamando disso fazia bastante tempo, porque eu vinha sofrendo com isso há muito tempo, né? Mas precisou aparecer na TV para as pessoas se posicionarem. E depois de tudo isso, eu me posicionei dizendo a mesma coisa que você começou a introdução. Tipo, cara, que não fique aqui, que não vamos no Instagram nos posicionar ou numa rede social falar que defendemos essa causa ou defendemos aquela. Não, vamos defender as causas realmente, porque senão passa. É a mesma coisa que sucede quando tem uma catástrofe em qualquer lugar do mundo, todo mundo pray for isso, pray for aquilo, e o problema passa e parece que em uma semana resolveu o problema continua lá e ninguém faz nada, entendeu? Então, quando sucedeu o fato no Barcelona comigo, tipo, criou um rebuliço muito grande e eu falei, cara, eu só espero que isso não fique aqui nesse rebuliço, porque senão não avançamos, não melhoramos como sociedade, não melhoramos como pessoas, não melhoramos como seres humanos.
E agora, depois de não muito tempo passado, estamos debatendo sobre a mesma coisa, entendeu? Então, para você ver que o ser humano não evoluiu, o ser humano não está preocupado com as outras vidas, sejam elas quaisquer, entendeu? Então, tipo assim, eu começo a alçar a voz no aspecto, cara, aqui no Brasil sucede atos de racismo tanto quanto no resto do mundo. Então a gente não pode ativar a voz também só quando as coisas acontecem fora daqui. A gente pode alçar a nossa voz, mas eu costumo dizer que na organização é que está a evolução. Se a gente não for organizado e a gente só vai expor nosso posicionamento, eu acredito que não avançaríamos na defesa dessa causa, entendeu? Então eu acredito que a gente tem que ter um líder, como sempre teve, né? Ou vários líderes, né, e defender a causa, entendeu? Que a gente está lutando realmente por isso. E eu sem pensar na minha posição hoje, né, de um atleta consagrado ou de um atleta que tem uma voz, eu faço um chamamento para a gente se posicionar como seres humanos, só isso, e não como atletas, porque no final das contas, eu não posso estar preocupado o que as pessoas elas vão pensar, ou o que as pessoas elas vão me cobrar por eu ser um atleta que estou consagrado e estou em evidência, digamos. Não. E se é assim, nós que temos uma carreira consagrada, nós que temos uma voz hoje ativa, temos que nos posicionar. Entendeu? Para o quê? Para quê? Para a gente começar a chamar essas outras pessoas e falar, não, independente, é, é, eu costumo dizer, né? Eu, na minha posição hoje, eu poderia me isentar de tudo isso aqui, tipo, nem fu nem fá, entendeu? Ia passar desapercebido tudo, né? Se eu me posicionei assim, não. Então, tipo assim, quando eu me tomo uma posição, seja em qualquer das situações, eu sempre tomo como ser humano, entendeu? Eu acredito que todos nós temos direito de vida. Pessoas más brancas existem, pessoas más negras existem, pessoas más lésbicas, gays. Então, tipo assim, a minha causa é humana, porque pessoas más há em todas as classes sociais, em todas as raças. Então, a coisa é você prezar pelo humano e tentar se posicionar nessa causa. Eu acho que isso realmente é humano, né? Essa coisa do ser humano é exatamente isso, é a origem de tudo, é o conceito de tudo, é a raiz de tudo. Somos humanos e dentro do somos humanos temos todos os tipos de humanos. Levando agora, assim, focando o humano, mas para dentro do racismo e do preconceito que a gente, né, vê e existe e acontece em milhões de casos toda hora no mundo inteiro, vocês falaram algumas coisas que me chamaram a atenção, assim, que eu acho que é importante levar em conta para a gente continuar aprofundando sobre esse tema. Organização. Organização é igual a união. Né, Dani? Quando você fala precisamos nos organizar, precisamos nos unir, né? A classe Sim. precisa estar mais unida, né? E aí quando o grafite fala do atleta que, depois de consagrado, ele tem mais voz e ele tem mais liberdade para dar a sua opinião sem sofrer nenhum tipo de preconceito ou de cobrança. E aí você olha para quem está começando, para o jogador que está começando, o grafite de 2005, que tinha toda uma cobrança e qualquer tipo de atitude que ele tomasse, ele poderia sofrer consequências por causa dessa atitude, mesmo que seja uma atitude com relação a um assunto tão sério, tão nobre. E você, grafite, teve um posicionamento espetacular, né? Só para relembrar, o jogador que atacou o grafite durante a partida da Libertadores foi preso. Ele foi solto, pagou fiança, mas ele foi preso, ele foi para a cadeia, saiu algemado do estádio. Então, isso é uma forma de se posicionar, apesar de você estar no início ali de um relacionamento, de um início de uma carreira. E aí, usando essas palavras, a organização, o ídolo, né? E o atleta novo, o atleta que não virou ídolo ainda. A gente tem um tripé aí nessa história. E aí eu pergunto para vocês, não existe Vocês acham que a classe, os jogadores de futebol, né? Os ídolos que estão aí, que movimentam essa cadeia toda, que servem, né? O ídolo serve de referência para o mais novo. Vocês não acham que precisa ter mais organização, precisa ter mais união de vocês numa só voz? Essa imagem dos pilotos
de Fórmula 1 ajoelhados com a camisa. Essa imagem ficou muito forte para mim quando eu vi, né? Então, essa é a imagem da organização e da união. E isso acaba reverberando, eu acho. E eu pergunto para vocês a importância do papel do ídolo para reverberar e deixar um movimento desse, um ativismo presente, para quando uma criança, um jovem, um adulto, um jogador mediano ou um jogador profissional, ou mesmo o torcedor que está no estádio, lembrar disso e falar, não, eu não vou fazer isso. Isso não pode fazer. E isso leva muito do posicionamento desses ídolos, de vocês. E eu quero saber de vocês sobre isso. Não precisa de ter mais união, mais organização dos atletas, dos ídolos, se unirem mais numa só voz, em vez de serem vozes espalhadas e separadas? Dani, ou Grafite? Dani, vai, Grafite. Glenda, é interessante essa colocação sua, mas isso entra dentro do aspecto político dentro do esporte, do futebol, o posicionamento dos jogadores. Para você ter uma ideia, alguns anos atrás foi criado o bom senso, fugindo um pouco desse negócio do racismo, para os jogadores terem mais voz ativa dentro do futebol, para os jogadores serem mais escutados. Hoje em dia a gente vê uma discussão muito grande sobre a volta do futebol aqui no Brasil, sobre protocolos de saúde, da OMS, dos governos, só que ninguém escuta os jogadores que são os protagonistas do espetáculo. Ninguém está escutando eles, o que eles querem, o que eles sentem. Porque o futebol não tá fora, o futebol não é uma bolha fora da sociedade, ele está inserido na sociedade. Então é difícil, e esse bom senso sofreu um boicote muito grande por parte de dirigentes, por parte de políticos que não queriam as mudanças dentro do futebol, e isso acaba criando uma certa barreira para nós jogadores. Eu falo para nós jogadores que eu parei de jogar recente, mas eu ainda tenho a cabeça de jogador, ainda penso como jogador. É difícil esse posicionamento num esporte que não é individual, como a Fórmula 1. O Hamilton depende exclusivamente dele para render, para ser um atleta de ponta. É igual o cara que joga golfe, é um cara que depende exclusivamente não. No futebol, não. Não adianta nada o Daniel Alves ser um baita de jogador se os companheiros dele não o ajudarem. E não adianta o Daniel também ter essa causa se os companheiros dele não pensarem da mesma maneira dele. Lógico que o Daniel Alves hoje é referência dentro do São Paulo, dentro do cenário brasileiro, do futebol, no futebol mundial. Os jogadores mais jovens vão segui-lo, assim como me seguiam quando eu estava na reta final de carreira, quando eu era um jogador mais experiente. Só que é difícil tomar essa frente, porque o futebol é uma coisa muito política, Glenda. É difícil os jogadores se unirem, a gente pegar um capitão de cada time, vamos fazer um evento, vamos se organizar, vamos puxar isso, aquilo. Só que é muito difícil, porque é aquilo que eu falei. Amanhã ou depois, quando o São Paulo não começar a jogar bem, ou perder, e o Daniel Daniel, tu tá fazendo muita coisa fora de campo e não tá fazendo dentro de campo. Ele vai ser cobrado por isso. Então o futebol tem essa parte política que ele limita os jogadores a tomar certa atitude fora de campo. É difícil para o jogador se posicionar, eu sei disso, é muito difícil. Então eu acho que poderia ter uma causa maior, um engajamento maior. Só que o Dani falou o que o Dani falou é muito o engajamento contra o racismo, contra outras coisas, contra o LGBT, contra a homofobia ou contra a religião. Qualquer tipo de movimento aqui no Brasil é muito momentâneo. Não tem engajamento constante aqui no Brasil. Não existe isso aqui no Brasil. Infelizmente, no Brasil, a gente pensa no nosso umbigo. A gente está passando a pandemia hoje. Eu acho que o Brasil está sofrendo tanto nessa pandemia, acho que talvez por fato de nós nunca termos tido uma guerra ou tido alguma coisa que realmente precisasse o povo se unir para sobreviver. O Brasil nunca teve isso, nós nunca tivemos isso. A gente foi um país sempre muito rico em tudo. Então, acho que por isso que a gente está sofrendo tanto nessa pandemia, não consegue, cada um vê o seu umbigo, não pensa no próximo. Então é muito difícil para isso. E os jogadores são limitados, eles não conseguem. A barreira que existe política dentro do futebol não dá essa autonomia para os jogadores criarem esse tipo de liderança, esse tipo de engajamento. É muito difícil, é muito complicado. Mas não é algo que pode ser conquistado, Dani Alves? Olha, eu sinceramente eu concordo plenamente com o Grafite, porque vivemos agora recentemente situações parecidas com essas, de que assim vivemos em uma sociedade egoísta. Então, se a sociedade egoísta dificilmente ela vai pensar no próximo,
Sempre vai pensar nos interesses dela. Eu sigo insistindo, como na Espanha eu vivi, de que a força do futebol são os jogadores, mas são jogadores unidos. Não são jogadores, cada um olhando qual é o seu interesse. É a mesma coisa hoje no social. Hoje as pessoas elas fazem as ações delas, e isso é uma opinião, humilde opinião minha, pensando na quantidade de like que ela vai ter, não faz realmente de corpo e alma, entendeu? Essa é a sensação que eu tenho, porque, pô, quem faz de corpo e alma faz independente de estar sendo exposto ali ou não. Faz porque sente assim, não faz com medo a represálias, nem tudo isso. É o que eu faço na minha vida, eu me posiciono em função de que, cara, se você quer me cobrar depois em campo e você associar as minhas ações fora de campo com a dentro de campo, você não está nem sabendo do que é que você está falando, entendeu? Porque, tipo assim, são duas coisas. Eu sou um representante do São Paulo quando eu uso o uniforme do São Paulo, quando eu estou na sociedade do São Paulo. Uma vez eu fico apaisando, aí é minha voz, aí é minha personalidade, aí é a minha forma de entender a vida, a minha forma de defender as minhas causas. Ou seja, que se você quer misturar isso, é um problema seu, não meu. Só que hoje, a diferença de lá fora para aqui é que hoje, aqui no Brasil, os jornalistas, sem generalizar, né, para não afetar ninguém, mas eles manipulam muitas vezes situações e ele acaba gerando um desconforto nos atletas, entendeu? Na hora de querer se posicionar, porque eles são primeiro a levantar essa bola para a galera, tipo, na nossa linguagem, dar no teu meio, né? Então, tipo assim, isso acaba gerando um receio nos atletas no geral, em mim não, porque eu assim, hoje graças à minha carreira, eu tenho uma consolidação na minha profissão. Então, tipo, eu me posiciono independente do que vão falar ou da bola que vão levantar para mim, entendeu? Só que isso gera uma sensibilidade em outros atletas que, de repente, tem aquela vontade de poder se posicionar, mas fica, caramba, e se esses aqui começar a levantar essa bola aí? Pô, o pessoal vai me pressionar aqui e pode, tipo, ter um confronto de interesses aí que vai acabar afetando dentro do campo, né? Então, tipo, isso é que eu entendo como posicionamento. Nós que hoje temos voz ativa, poder trazer essas pessoas, poder desinibir elas e poder tirar esse medo dela de ir e se posicionar em relação ao tema que quiser, entendeu? Porque, tipo assim, ali é teu momento, entendeu? Você não representa um clube se você está apaisando, entendeu? Então, assim, eu gostaria de fomentar muito, 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 muito é, 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 a união de um povo, a união dos atletas, para poder se fortalecer na defesa de uma causa, porque senão você fica fraco, senão você fica fraco, senão você fica débil, e o que é que acontece? Você fica exposto, entendeu? Então às vezes esse é o medo às vezes que as pessoas têm. Ah, beleza, eu vou tentar juntar aqui o nosso povo, os nossos atletas e tal. Claro, mas se esses não vier, eu vou ficar, eu que vou dar a cara a tapa, entendeu? Então, eu não tenho esse medo, eu não tenho esse receio, porque assim, eu cresci assim que as minhas ações são que vão contar no final e não o meu medo a elas, entendeu? Então eu me posiciono quando tenho que me posicionar, quando tenho que expor a minha opinião, eu exponho a minha opinião, mas eu volto sempre ao mesmo, cara. Luther King lutou, Mandela lutou e nós não aprendemos nada. Os caras sofreram por criar uma sensibilidade social e não serviu de nada para mim. Porque a gente está em 2020 debatendo sobre a mesma coisa, sendo que o que tiveram que sofrer todo esse pessoal para tentar criar uma conscientização, para mim, tipo, não avançamos, não evoluímos porque estamos debatendo pela mesma coisa. Então, assim, as pessoas deveriam, tipo, olhar além dos olhos, entendeu? Porque senão você fica uma coisa muito supérflua, né? Você começar a olhar, eu olho para você, você é negro, não gosto de você. Não, olha os humanos, cara, olha além dos olhos, olha, entendeu? Então, esse é o meu chamamento para a sociedade, entendeu? Cara, vamos nos unir, porque
você viu que, independente da classe social, um vírus ele é capaz de mandar todo mundo para dentro de casa e você não tem o que fazer, entendeu? Porque ele não entende de classe social. Porque costumo brincar com meus amigos, mas falando a verdade, o vírus é doença de rico, os ricos que viajam, entendeu? Então, tipo assim, a classe menos favorável é contaminada das pessoas que viajam, de uma classe social um pouco mais elevada, mas ele consegue unir as pessoas mesmo sem elas quererem, entendeu? Que, por exemplo, hoje o maior ato de carinho e de afeto é o distanciamento, entendeu? Para você ver os paradoxos, às vezes da vida, entendeu? Então, tipo, não é uma coisa que, cara, solitário ninguém faz nada. Nem o Hamilton, que pratica um esporte coletivo, mas individual, porque eu sempre acredito que um esporte ele nunca é individual, apesar de que a ação ali seja. Roger Federer, Nadal, tudo isso, jogo individual, mas é um jogo coletivo, porque tem uma preparação por trás, entendeu? E o mesmo posicionamento deles não vai conseguir chegar no objetivo se não generalizar tudo isso, entendeu? Porque se existe uma ação nos Estados Unidos, existe uma ação na Europa, e não existe em Sudamérica, não existe em outros continentes, só vão melhorar lá. Infelizmente, só vão melhorar Ela lá, entendeu? quebra. Então tem que existir exatamente, tem que existir uma conscientização generalizada de que, ó, é um tema mundial, ok, então o mundo tem que se juntar e dar força e não esperar que seja um ato explícito, onde todo mundo vê, ó, aconteceu isso. Quantas crianças na favela aqui no Brasil, do nosso lado, não precisa nem atravessar continentes, estão aqui do nosso lado, passando por esse tipo de situação, e a nossa classe social um pouco mais alta não se posiciona contra isso. Tem que acontecer uma catástrofe muito grande para ela se posicionar. Assim, eu passei por essa situação, mas eu discordo de muitas ações que está sendo generalizada com esse aspecto e eu acredito que para você ter realmente uma voz, você tem que ter um bastidor à ordem. Né? A nossa bandeira mesmo diz ordem e progresso. Sem ordem não existe progresso. Então, tipo, não adianta eu chegar e falar, não sei o que, uma foto eu faço porque eu quero demonstrar ali que eu tô nessa luta, seja explícito ou seja em bastidor. Entendeu? Eu tô nela porque eu acredito no ser humano, entendeu? Então eu vou prezar sempre por ele. Mas assim, vozes soltas não vão a nenhum lugar, entendeu? Ela tem que ser uma voz que ela ecoe em todas as partes do mundo, que as pessoas ficaram, cara, isso não se pode fazer, porque nós que estamos aqui à tua volta vamos abominar isso, entendeu? Vamos abominar a sua atitude. Então, pegando esse seu exemplo de vozes soltas, vozes sozinhas não conseguem, né, ecoar, aí eu pergunto pro Grafite. Grafite, você não, eu entendo o seu lado, eu conheço isso tudo que você está falando, eu sei exatamente sobre o que você está falando, eu acho que todos nós que estamos acompanhando aqui esse debate sabem, né, exatamente do que você está falando. Mas, ao mesmo tempo, aí eu te pergunto, você acha que agora não é um momento, às vezes as coisas precisam acontecer na hora certa, no lugar certo, no momento certo, com as pessoas certas? Você acha que agora existem movimentos, assim, muito... Agora, eu estou olhando para o esporte, tá, gente? Para o universo esportivo, não abrangendo aí a sociedade, eu estou olhando para o mundo esportivo, né? Para o nosso mundo. Existem movimentos assim, os jogadores da NBA, né, da Liga Americana de Basquete, são muito presentes nos seus posicionamentos, eles têm uma voz ativa muito grande. Eu sei que a parte de organização é completamente diferente da NBA, das federações e confederações, né? Ali é uma liga criada, é uma empresa, mas os jogadores têm uma voz ativa. Eu vejo um movimento também muito grande no tênis, com o Federer, o Nadal, o Djokovic. Vejo alguns movimentos que são que os seus ídolos levantam essa bandeira e acabam atingindo, reverberando aí esses movimentos. E aí eu te pergunto, Grafite, será que agora não está na hora, não é uma hora propícia para acontecer esse movimento dos jogadores brasileiros, de ex-ídolos, juntando os grandes ídolos atuais com esses jogadores que acabam tendo a sua voz, às vezes, seus posicionamentos abafados por falta de
credencial, vamos botar assim. A gente não está numa época boa de se organizar isso e trazer essa voz mais presente do jogador de futebol? O momento é esse, né, Glenda? Eu falei quando aconteceu tudo isso, quando aconteceu o episódio do George Floyd, que agora se abriu uma janela que ela acho que não pode mais, acho que não tem como mais fechar essa janela, pelo movimento que tomou, né? Pela integração que foi, pela como as pessoas entraram nesse movimento, esportistas, artistas, cantores, o pessoal da cultura, do esporte, não só lá fora, aqui no Brasil. Se criou vários movimentos, eu estou fazendo parte da, do momento que o Kazan, que a Ana Moser fizeram, a democracia, o esporte na democracia. Eu participo de vários grupos de negros que fazem o grupo da Globosat, o esporte pela democracia, né? Então foi criado esse movimento, foi criado a semana passada, eu vi que criaram o movimento AR também, que vai buscar verbas para os alunos nas universidades, para os alunos negros, ou seja, eu acho que aconteceu, o estopim, o clique foi dado. O Dani colocou muito bem, o trabalho que o Martin Luther King fez, Mandela fez, Malcolm X fez, e aí hoje, eles fizeram há 40, 50 anos atrás, e hoje, em 2020, nós estamos discutindo isso. Eu acho que agora se abriu essa janela e não tem mais volta. Eu acho que agora vai, pelo movimento que está se criando, pelo movimento que está tendo. Esse movimento está incomodando muita gente. Ontem eu vi que a proprietária da WNBA, que é uma mulher, ela se manifestou contra o Vidas Negras Importam, falando que ele está passando uma mensagem errada para o esporte. E eu não vejo isso. Acho que, acho que a mensagem que a gente tem que passar foi o que o Daniel falou. Nós, seres humanos, eu passar uma mensagem para os meus filhos, para minhas filhas, que independente da cor da pele, a vida importa. Eu acho que tem que começar aqui dentro da minha casa. Não adianta eu falar só para você que os jogadores de futebol, os grandes artistas têm que fazer esse movimento, se eu faço parte desse movimento e eu não passo isso para os meus filhos, não vou passar isso para os meus netos. Eu acho que tem que ser uma coisa, a gente tem que tomar parte desse movimento, mas também fazer o nosso trabalho, que o Daniel falou. Não adianta nada eu fazer parte do movimento lá no Instagram para ganhar like e não estou nem aí porque está acontecendo no dia a dia. Essa meia hora, 40 minutos que estamos conversando aqui, imagine quantos casos de racismo aconteceu Brasil afora, aí nas ruas, nos escritórios, nas oficinas, o que acontece. Para mim é mais fácil falar, para o Daniel é mais fácil falar, porque nós somos uma voz ativa hoje. Mas essa voz também tem que ser muito mais ativa, porque eu tenho que ser a voz daquelas pessoas que estão lá na periferia, ou no dia que não tem a voz que eu tenho, a autonomia que eu tenho para falar. Eu tenho que ser a voz deles. E por isso que eu falo que hoje eu posso fazer isso, o Daniel pode fazer isso. Mas eu acho que agora, com o movimento que foi tomado, o Vidas Negras, não só o Vidas Negras Importam, mas o movimento que tomou no mundo todo, na Europa, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, eu acho que a briga contra o racismo vai ser mais igual agora. A gente não está em tanta desvantagem como nós estávamos antes. Eu acho que daqui para frente, mas tem que ter um engajamento contínuo, da minha parte, da sua parte, da parte do Daniel. Tem que ter uma continuidade, porque a janela foi aberta. Eu acho que não fecha mais. Se fechar novamente é porque não tem jeito. Todo o trabalho que está sendo feito, todo o trabalho que foi feito no passado não valeu de nada. Mas acho que agora é o momento e eu acho que está acontecendo. No meu ponto de vista, pelo que eu venho acompanhando, mesmo com essa pandemia, a gente confinado dentro de casa, não podendo sair, a gente vê o movimento do pessoal, da cultura, do esporte, em todos os âmbitos da sociedade. É uma coisa forte que está se iniciando e eu espero que continue. E vou tentar e vou lutar para que continue. Uma grande oportunidade para os jogadores se unirem, né, e dar essa voz ativa de fato, né, exercer o ativismo de uma forma responsável, de um olhar de quem está dentro das arenas, de quem sofre com isso. E assim acabar educando também, porque vem de uma parte da educação, né? Quando a criança
que está lá na escolinha de futebol, olha para o ídolo e vê o comportamento do ídolo, ela vai seguir aquele comportamento, ela vai crescer usando aquele comportamento como referência, né? E vocês têm uma importância enorme nessa estrutura também de educação. Agora, a gente está falando muito aqui da parte dos jogadores, né? Os jogadores se colocando, a união, a organização da classe, né? Dos jogadores, ex-jogadores, atuais craques e jogadores que estão começando. Agora, eu queria falar com vocês também do outro lado, né? O lado das federações, das confederações, das ligas, das pessoas que organizam as competições, né? Eu queria saber se vocês acham que as punições poderiam ser um pouco mais rígidas com relação ao racismo quando ele acontece ou qualquer outro tipo de preconceito. As punições vindas das federações, associações e quem organiza esse grande espetáculo. Às vezes eu acho que a gente já viu cena, né, da vítima ser punida. Quantas vezes a gente já viu? Você mesmo, Grafite, você acabou sendo expulso, né, da partida. Obviamente você teve uma atitude, você foi expulso, mas ali a vítima era você. Então, eu queria saber de vocês a opinião de vocês. Dani? Olha, eu acho que estamos batendo no mesmo ponto, né? Que é o ponto da união, né? E eu sinto falta aqui no Brasil, né? Uma união de federações, entendeu? Pararem de ser egoístas e parar de pensar simplesmente nela, nos benefícios que pode trazer um esporte para elas, e começar a pensar naqueles que estão ali representando elas. Porque no final das contas, nós somos atletas, nós somos representantes, por exemplo, hoje no meu caso, sou representante da Federação Paulista, porque eu estou aqui no São Paulo. Então, tipo assim, eu acredito que teria que haver um consenso entre federações e as pessoas pararem de querer ver o esporte como uma maneira de monetização pessoal, entendeu? E começar a abrir essa educação no esporte, porque como o próprio Mandela falou em uma declaração muito assertiva no meu caso, o futebol e todos os esportes, eles são educadores e transformadores, mas as pessoas o utilizam de forma errada, entendeu? Utilizam de forma errada. Eu acho que eles deveriam começar a fazer valer todo esse poder que os esportes têm, toda essa voz que o esporte tem, para fazer coisas boas, para fomentar coisas boas dentro do esporte, para educar os futuros representantes nossos, né? Senão, vão se passar gerações e vamos continuar debatendo sobre a mesma coisa. Se nós não fizermos alguma coisa nesse momento, só para você ver, passou do Mandela, que foi, digamos, o último, quantos anos? Bastante anos. Voltamos a debater agora. Abriu-se, eu chamo de porta, não chamo nem de janela, porque a oportunidade ela é muito grande. De a gente alçar a voz, de criar uma conscientização realmente, né, nesse aspecto. Mas que haja uma continuidade para que a gente não espere tanto tempo outra vez para voltar a debater sobre isso, entendeu? Porque já que praticamos esportes transformadores, é a nossa chance de educar os seguintes, entendeu? E educar eles com vozes, de que eles não vão aceitar certo tipo de coisa porque se beneficiam, entendeu? Porque senão voltamos à mesma coisa, é o egoísmo do ser humano, entendeu? Eu sinto muito isso aqui no Brasil, né? Que infelizmente sou de um país e vivo num país egoísta, entendeu? Infelizmente é essa sensação que eu tenho, tipo, uma minoria pensa no próximo, uma minoria. Assim, o que mais me chamou a atenção de todo esse movimento foram pessoas brancas, porque para mim são seres humanos negros brancos, protestando sobre o racismo. Isso é o que mais me chama a atenção, porque, cara, existem pessoas, não todo negro não é racista e nem todo branco é racista. Entendeu? Então, tipo assim, a gente tem que, volto a insistir, tem que generalizar as lutas pelas causas sem olhar, fechando os olhos, entendeu? Falando, cara, o sentimento é esse de que necessitamos prezar os seres humanos, necessitamos defender a causa humana, então lutemos junto, independente da tua cor, porque
se desse a volta no ser humano, todos seríamos iguais, entendeu? Só que, por exemplo, o ser humano enxerga só com o olho, ele enxerga só com o olho, a visão dele é muito errônea, entendeu? Porque só você pensar que se dessemos a volta seríamos todos iguais, para você ver que não difere a parte exterior das pessoas, entendeu? Não O se deve próprio ser criar humano, desculpa, o próprio ser humano está limitando a sua visão, né? É uma pena. A visão é muito mais Bravo. ampla. Exatamente. Essa é a minha luta de falar, pô, cara, vocês estão babacas, vocês estão perdendo tempo, cara. Estão perdendo tempo, entendeu? De pensar de que seres humanos são diferentes. Não, os más são más e os bons são bons, independente da classe social, independente da raça. Então, o que é que você tem que fazer? Punir os má, os que são más têm que ser punidos e os bons têm que reverberar suas atitudes e seguir fomentando que as coisas boas e as atitudes boas elas contagiem mais a humanidade, entendeu? Porque senão as pessoas continuaram lutando pela mesma coisa, interesses próprios, benefícios monetários, benefícios financeiros. Eu costumo dizer que viemos do mesmo lugar e iremos para o mesmo lugar. Não quero ser o mais rico do cemitério. Quero ser o que mais viveu coisas e o que mais transformou pessoas, né, dentro da minha posição hoje. Com certeza, concordo com você e acho super bacana isso tudo que você está falando, importante também, e concordo com você, né? Também não quero ser a pessoa mais rica do cemitério. Grafite, fala. Fala. Desculpa. Fala. Glenda, eu acho que a punição só vai haver quando a gente tiver pessoas negras no comando também. Eu acho que isso aí depende disso daí também, porque, veja bem, como é que uma federação vai punir um atleta ou um torcedor negro se quem está no comando lá são pessoas brancas? Me explica. Eu vou te dar um exemplo clássico. O Marega, jogador do Porto, o dia que ele sofreu o ato de racismo, todos os jogadores que estavam em volta dele falavam para ele, Marega, não liga para eles não, vamos continuar o jogo, deixa eles, vamos continuar o jogo, eles não sabem o que eles estão fazendo. Só que nenhum jogador daquele estava sentindo na pele o que o Marega sentiu, ou que o Daniel sentiu quando jogaram a banana para ele. Eles não estavam sentindo na pele aquilo. Então, para eles, era muito mais fácil eles falar para o Marega, fica aqui, vamos continuar o jogo, do que falar, Marega, vamos sair de campo. Porque qual que é o protocolo da FIFA? Se acontecer o ato de racismo, para o jogo, é parado o jogo. Se continuar as ofensas, o árbitro sai de campo, os atletas saem de campo, e na pior das hipóteses, todos os jogadores saem de campo e é declarado o time do jogador sofreu racismo, é declarado vencedor da partida. Isso nunca aconteceu. O ganhador da partida, o vencedor. Acho que vai ser muito difícil acontecer. E outro caso que aconteceu, que é muito emblemático, foi um jogo da Bundesliga, o Hoffenheim contra o Bayern de Munique. O dono do Hoffenheim, o investidor do Hoffenheim, é um dos caras mais ricos da Alemanha, é um terceiro ou quarto mais rico da Alemanha, um dos mais ricos do mundo. E ele estava sendo hostilizado pela torcida do Bayern de Munique, porque ele é um cara muito rico, que eu não sei realmente por que os torcedores estavam hostilizando ele. Os torcedores de várias equipes da Bundesliga, do Wolfsburgo, do Hoffenheim, se uniram para hostilizar ele. E quando começou ele a ser hostilizado, o árbitro parou o jogo, aí os jogadores do Bayern de Munique foram até os torcedores e pediram para os torcedores pararem com as ofensas contra esse diretor, com esse dono do clube. O treinador saiu do banco, foi lá falar com o treinador, os dirigentes pediram para o torcedor, ou seja, aqueles jogadores, os dirigentes, sentiram na pele o que aquele dono do time estava sentindo. Por isso eles tomaram essa atitude de falar com o torcedor para pararem de hostilizá-lo. Mas no caso do Marega, nenhum jogador estava sentindo na pele o que ele sentiu. Então é muito difícil haver punição. A gente vê o caso do Tyson, que o Tyson foi hostilizado, se revoltou contra a torcida, ele foi expulso e ainda teve uma suspensão de 2 ou 3 jogos. Teve uma suspensão, Então é difícil. Então eu acho que só vai haver essas punições mais rígidas, mais duras, quando tiverem dirigentes negros dentro do futebol, presidente de clubes, presidente de federações, comandando o futebol brasileiro, não só negros, mas ex-atletas também. Não precisa ser especificamente negro, mas ex-atleta que já sentiu na pele o que é dentro de campo ser hostilizado.
Mas para isso, o que tem que acontecer? Os negros se capacitarem também para estarem Carlos. nesses cargos. A gente viu uma discussão que começou lá na Globo um dia sobre a redação que era um mar branco. Mas tem que dar oportunidades para os negros, tem que dar oportunidade. A gente vê cotas, né, em universidades, tem. Mas os negros têm que se capacitarem mais, capacitarem mais. E isso vem da infância, da dificuldade financeira, da dificuldade dos pais em criar. O Júlio Oliveira, que é nosso, que foi seu companheiro lá da Globo, que é meu companheiro da Globo lá, ele falou, o pai dele falou para ele, ó, ou você estuda ou você trabalha. Você tem que escolher. E ele escolheu estudar, e ele se capacitou. Hoje é um narrador de ponta. Existem vários negros com grandes cargos no Brasil, em várias instituições, não só no esporte, mas em outras. Mas é difícil, a capacitação para o negro é muito mais difícil, é muito mais complicada. Então isso vai de acordo. Essas punições só vão haver quando tiverem pessoas negras ou pessoas que viveram dentro do esporte, dentro do futebol, no comando disso também. Porque a gente vê, a grande maioria dos dirigentes hoje, alguns são ex-jogadores de futebol, mas a grande maioria de diretores de futebol, de dirigentes nas federações, que tem uma proximidade muito grande com os políticos no Brasil hoje, presidente de federação com política, é muito complicado, é difícil. Essas punições só vai haver quando tiver pessoas negras no comando também. Isso é um ponto super importante que você falou, porque tem que estar em toda a cadeia, né? Não é só num ponto só, tem que estar em toda a cadeia. A gente está com o tempo aqui já bem apertado, então eu vou fazer uma pergunta da Beatriz Direito Melo, que ela pergunta o seguinte: qual a importância dos clubes adotarem uma narrativa mais ativista em suas estratégias de marketing relacionadas a causas sociais? Dani, Grafite, a gente tem menos aí de 3 minutos para essa resposta, então eu vou pedir para que vocês sejam mais rápidos, assim, porque nosso tempo está acabando. Olha, eu acho que eles deveriam ser um pouco mais ativistas e tipo, fosse um pouco mais severo nas punições às pessoas que cometem esses atos. E eu, para o negro, para as pessoas que já sofreram racismo de alguma forma, o único recado que eu tenho a dar para eles é que eles sejam resilientes e sejam inteligentes o suficiente para eles aproveitar de uma sociedade que, no geral, é racista, né? E transformar isso, né, numa conscientização, né, assumindo cargos e se capacitando, porque não é o fato de que porque você está atravessando um ato que você tem que assumir cargo se você não for capacitado. Por isso eu sempre vou nisso. Você não pode transformar a ação num vitimismo, porque você, no final das contas, você não vai conseguir o objetivo que nós queremos, entendeu? Então, tipo, por favor, se vocês querem lutar por alguma causa, capacite-se para lutar por essa causa, porque senão você não vai conseguir alcançar ela. Então, o recado que eu deixo para eles é que sejam resilientes, porque só as pessoas resilientes elas conseguem chegar nos seus objetivos. Grafite, você acha que, né, continuando aqui a pergunta da Beatriz, você acha que os clubes podem ser ativistas mais em programas de marketing? Podem e devem, né? A gente tem um grande exemplo no futebol brasileiro hoje, que é o Esporte Clube Bahia, né? Que é o ex-clube do Daniel Alves aí também, que tem uma iniciativa muito grande, muito bonita aí, não só no racismo, mas com o feminismo, a homofobia. Eu acho que os clubes têm que aderir mais a isso. Precisa, porque o clube é a segunda escola das crianças hoje, é um aprendizado muito grande. Eu acho que o Esporte Clube Bahia está aí para todos os clubes poderem ver e aprenderem com o Esporte Clube Bahia como que é o ativismo, sinônimo de sucesso não só fora de campo, mas dentro de campo também. Não é só para microfone e tela de Instagram. Dani, muito obrigada. É sempre muito bom escutá-lo, muito bom mesmo a sua voz, o jeito que você se coloca, como você passa a sua experiência para a gente. Grafite, você realmente palmas sempre. Foi um grande prazer poder juntar essa galera só assim para a gente poder se juntar. Faz bom tempo que eu não vejo o Grafa. Você também, faz bastante tempo que não nos encontramos. Mas, assim, quando tudo retomar, são as pessoas, assim, que
desse nível assim que a gente tem que ter do lado, porque a gente vai fortalecendo a comunidade. É isso aí, vamos Prazer, gente, estar com fortalecer a vocês. comunidade. Obrigado. Muito bom. Obrigada, Bom, infelizmente a gente. Boa, desculpa interromper, enfim, a gente vai ter que terminar por conta do horário, mas o papo, que aula, que papo gostoso de ouvir. Infelizmente é um assunto, né, como o Grafite falou, que a gente ainda está discutindo em 2020, é uma pena, mas o lado bom dessa história é a gente poder ter vocês três falando, principalmente o Dani e o Grafite, sobre o que tem que ser feito daqui para frente, no movimento, como vocês falaram, integrado, ativo, e que, se Deus quiser, não tem mais volta, é o que a gente espera. Então, meu muitíssimo obrigado a vocês três, Glenda, Dani Alves e Grafite. Foi maravilhoso. Então, para quem está assistindo a gente vai encerrando aqui o terceiro dia de World Football Summit Live, powered by Ronaldo e Octagon Brasil, e além dos papos incríveis que a gente viu de manhã, inclusive com o Ronaldo participando, nos painéis da tarde a gente começou falando sobre a importância da produção de conteúdo no esporte, e a gente encerrou aqui falando de ativismo e racismo no esporte. Amanhã a gente tem mais, além do conteúdo da manhã, a gente vai ter 3 painéis do período da tarde, amanhã é o último dia com painéis à tarde em português. A gente começa falando sobre os aprendizados da indústria do entretenimento que inspiram hoje o futebol, então a gente vai ter pessoal do Rock in Rio, Game XP, Ambev e Mineirão. A gente no segundo painel fala sobre a evolução dos modelos de gestão dos clubes, com inspirações que vêm de fora, então La Liga, Orlando City, Valladolid e ESPN, e a gente fala de Brahma no case, né, do futebol no Brasil, no terceiro painel e último painel dos painéis do Brasil. Então, antes de ligar aqui, eu tenho um recado. Ontem a gente teve um painel sobre o futebol feminino no Brasil, e uma das participantes, que é a Tamiris Dias, lateral esquerda da seleção, jogadora do Corinthians, ela teve um problema de conexão, não conseguiu entrar, então ela tem um recadinho para dar para a gente aqui. Mas antes de encerrar, eu agradeço em nome da Octagon Brasil, Ronaldo e os nossos amigos do World Football Summit em Madrid, a participação de todos, a interação. Até amanhã e fiquem com a Tamiris. Marta, pode colocar o vídeo. Obrigado, Baraldi, obrigada a Octagon pelo convite e também pela oportunidade de deixar o meu recado aqui para a comunidade do futebol. Estamos todos separados por telas, mas tenho certeza que a gente compartilha o sentimento de união. Como atleta, a história de que nenhuma de nós é tão importante como todas nós juntas é quase uma oração. E nesse momento, em especial com os debates proporcionados pela WFS Live, estamos vendo como a mesma ideia é fundamental para repensar toda a indústria do futebol diante de uma pandemia. Enquanto jogadora, eu sonho que um dia o futebol feminino no Brasil será de fato profissional. Estamos em um processo de transição. Eu fico muito honrada em fazer parte de uma geração que está desfrutando de todas as conquistas que as pioneiras deixaram para nós. Mas nós também carregamos a responsabilidade de levar essas mudanças adiante, de abrir porta para as meninas que estão vindo, e para tudo isso nós precisamos de vocês também para essa construção. Como mulher, penso no dia em que não passaremos mais por comparações, que não seremos mais julgadas ou condicionadas por questões de gênero. E é principalmente como mãe que eu vejo a importância desses nossos esforços hoje, dia após dia, para garantir esse futuro. O meu filho de 10 anos enxerga o mundo onde futebol é futebol, não importa se é feminino ou masculino. Então é com isso em mente que eu agradeço a cada um de vocês envolvidos na indústria do futebol, que trabalham diariamente para o desenvolvimento do nosso esporte e estão empenhados em construir um legado histórico para todos nós. Que a gente não se esqueça do que nos trouxe até aqui e, igualmente, que a gente saiba onde queremos chegar. Um grande abraço a todos e amanhã tem mais WFS Live.